Queria dar as boas-vindas a todos e a todos a esta reunião ordinária da Câmara Municipal da Rua dos Vinhos de 23 de janeiro de 2023. Dar nota da ausência da Sra. Vereadora Carla Munhoz por motivos de saúde, familiar, mas que se fez representar aqui e pedimos substituição pelo Sr. Armando Marques, a quem agradeço o facto de estar aqui hoje connosco. Enfim, como é do regimento, obviamente nas sessões ordinárias há sempre a palavra ao público, neste período antes da ordem do dia, e havendo público presente, nomeadamente a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, a quem cumprimento de uma forma especial, cumprimento então perguntar se alguém do público quer usar a palavra neste período da ordem do dia. Sr. Presidente, mais uma vez, os meus respeitosos cumprimentos para todos e é com muita satisfação e alguma emoção que venho no dia em que recebi hoje um ofício, uma descrição sobre a minha atividade no ramo automóvel e sobretudo na segurança. O resto, como sabem, eu trabalhei 54 anos na RTP, independente. Isto confirma a minha razão de ser e a importância que a segurança rodoviária impõe a todos nós, sobretudo a uma autarquia como a Arruda, que tem feito um bom trabalho, que eu sou admirador, se não fosse, se calhar não vinha cá, mas que me dá, repito, muito orgulho em poder entregar este. Fico com muito prazer de ficar. Aproveitava também para lhe dizer que mantemos a história do Rio e os senhores, eu gostava até que o senhor contasse comigo e fôssemos dar uma volta. É um milagre não haverem acidentes. Tem havido alguns anos aqui, baterem uns nos outros assim ao lado. Porque a hora de almoço, a partir do meio-dia até às 3 horas, não se pode ir ao sol. É uma coisa impressionante. E como o senhor vereador outro dia disse muito bem, aquele caminho lá para o lado de onde eu tenho uma propriedade, ao lado das Pedreiras. É Vila Franca também? São Romão. Todos os dias a autarquia contei 10 caminhões em hora e meia que estive lá. 10. Mas é que, Sr. Presidente, mais uma vez, era pedir que me arranjem no Rio, que não tem outra solução, e que, em relação à minha oferta, mantenho viva e indispensável. A Câmara devia tomar uma posição com os jovens, veja, faz favor, o que é que está aí, se quiser ler, eu gostava muito que lesse, e os jovens são a base disto tudo. Muito obrigado mais uma vez, obrigado. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, começo por relembrar o compromisso que foi lançado na campanha eleitoral de 2021 do PS. Pois tem-se falado pelo diretor municipal, em que se falava em fazer esforços no sentido de criar uma zona industrial na freguesia da Rua dos Vinhos, nomeadamente numa zona próxima da rotunda junto à A10 em Arbogariga. Gostava de ser informado se a Câmara continua a realizar esse projeto. Este é um ponto. Agora, segundo ponto. Também se falou em criar uma bolsa de estacionamento na zona antiga da Vila de Arruda, que permitisse dar uma solução de estacionamento de proximidade, visando melhor a regulação do trânsito e o estacionamento na referida zona antiga da Arruda. Terceiro ponto. Falou-se na campanha eleitoral de 2021 em se promover obras de adaptação no pavilhão multiusos de Arruda, no sentido de criar uma nova sala de espetáculos
para vários eventos com capacidade para 400 a 500 pessoas. Falou-se disso. Pergunto ainda se está na ideia da Câmara em realizar essa obra. Agora, pois, peço que estes casos são um compromisso político com a população prometida na campanha eleitoral e que os municípios querem saber. Os municípios querem saber como é que está a sua situação. Também há que ter em consideração as obras que agora foram realizadas durante os seus mandatos, Sr. Presidente da Câmara. Começo por lembrar o pavimento do Jardim Municipal, pois antes de serem feitas as obras do Jardim Municipal, ali não se podia estar, porque era pó por todo lado. Segundo, o muro e a ciclovia junto à adega, onde não havia passeio para os peões, foi feita. A recuperação do Bairro de Bandeira foi feita. A variante que está a ser construída, obra que já se falou há mais de 30 anos. O Parque das Rotas, que antes de ser feito, era um lugar que não se dava para ir as pessoas passarem os seus tempos livres. Por último, fico feliz, eu estou sentindo muito isso, em saber o trabalho que a Câmara tem feito em reduzir a perda de água em 30%, desde 2012 a 2023, a 22. E ter subido um selo de melhor garantia de água para o consumo humano. Aguardo uma resposta muito obrigada. Agradecer as questões formuladas a todos, quer ao Sr. Mário Gonzaga, quer ao Sr. Adelino Ramos, e em particular ao Sr. Mário Gonzaga, naturalmente com toda a estima e admiração, saudá-lo por continuar com uma vivacidade de um jovem de 19 anos e de nos brindar sistematicamente com a sua presença tão agradável, e não só isso, mas também o facto de ser um homem que leva alto o nome da Ruda, não só com este reconhecimento do Automóvel Clube de Portugal que nos deixou aqui, mas também na parte do desporto, que também tem sido um homem dedicado à motonáutica uma vida inteira e, portanto, obviamente que é uma grande figura do Conselho, e eu fico sempre muito satisfeito de o ver por perto e de ver aqui connosco e de boa saúde. Aquilo que é a luta também do Sr. Mário Gonzaga é também a nossa, não só na questão que já falámos aqui do Conselho Municipal de Segurança e algumas alterações recentes que introduzimos, mas também num projeto que depois darei a palavra ao Sr. Vice-Presidente Carlos Alves para poder dar mais nota de algo que já está a ser desenvolvido também em parceria com o GNR e que envolve naturalmente também a Escola Fixa de Trânsito. E portanto darei a palavra depois ao Carlos para falar sobre isso. A questão do Rio, enfim, a questão do Rio é sempre difícil porque nós já pedimos inclusivamente à APA para vir ao terreno verificar as condições daquela urbanização que foi construída ali no Casal das Laranjeiras, e nós estamos ainda a aguardar que a APA possa vir, até porque foi a APA que emitiu um parecer favorável para o desenvolvimento desse loteamento urbanístico, e portanto estamos a aguardar que a APA possa vir para podermos também falar sobre esse tema, sendo certo que intervenções no leito dos rios têm que ser sempre com a autorização e a supervisão da Agência Portuguesa do Ambiente. O Sr. Adelino Ramos falou aqui em algumas questões de obras já realizadas e outras já em curso, que agradeço naturalmente a atenção. Vou-me centrar mais naquilo que foram questões diretamente colocadas, nomeadamente a questão do PDM, da revisão do PDM e da hipotética criação de uma zona industrial junto ao nó da A10. Aquilo que eu lhe posso dizer é que a ideia de criar ali uma zona industrial consta da proposta que o município aprovou na Câmara Municipal e que está neste momento em discussão com as entidades que se dedicam a esta matéria, através da Comissão de Acompanhamento à Revisão do PDM, e nós vamos ter, durante o mês de fevereiro, com muitas reuniões bilaterais com as entidades que não deram parecer favorável. Eu recordo que na Comissão de Acompanhamento, o PDM, a proposta apresentada pela Câmara, teve o parecer favorável da maioria das entidades que participam da Comissão, mas houve 7 que não emitiram parecer favorável, portanto, uns mesmo parecer desfavorável e outros parecer favorável condicionado a determinadas situações que colocaram no parecer. E, portanto, agora, perante essas 7 entidades que emitiram parecer não favorável, nós temos agora aqui um
prazo temporal, já estamos a marcar as reuniões, aliás, já tomámos a iniciativa disso, de marcar conferências bilaterais com essas entidades para resolver algumas das questões que possam ser resolvidas bilateralmente com as entidades que, como disse, não emitiram parecer favorável quando da reunião da Comissão de Acompanhamento que teve lugar precisamente no dia da inauguração da Festa da Vinha e do Vinho do ano passado. Portanto, aquilo que posso dizer é o município já apresentou uma proposta de revisão do PDM e nessa proposta de revisão do PDM apresentada pelo município, essa zona industrial da Barriga foi contemplada. Portanto, nessa perspectiva, estamos a honrar aquilo que seria o compromisso assumido com os arrodeces. Vamos ver agora se as entidades, uma delas questionou essa questão, aceita ou não essa circunstância. Bolsa de estacionamento na zona antiga da Vila. Nós temos dois contactos feitos com 2 proprietários de imóveis privados na zona antiga da Vila. Não tivemos ainda sucesso na disponibilização de terreno ou de imóveis que nós entendíamos que seriam importantes para aumentar essa bolsa e essa disponibilidade de estacionamento na zona antiga da Vila. Estamos a continuar a fazer alguns contactos. Também o processo de agravamento do IMI, que foi deliberado pela Câmara e pela Assembleia Municipal nos imóveis devolutos ou degradados, pode, de alguma forma, pelo menos ajudar a que estas situações possam desbloquear-se. Vamos ver se teremos sucesso ou não com isso, mas é um tema que, naturalmente, estamos a tentar desbloquear. Finalmente, a questão colocada sobre as obras de adaptação do pavilhão multiusos da Ruda. O que está previsto e aprovado para este ano de 2023, e quando eu digo isto tem que ver com aquilo que foi a aprovação do documento de gestão previsional do município, que é o orçamento e as grandes opções do plano para 2023, tem uma verba específica para se lançar um concurso de ideias para se desenvolver um projeto de adaptação do pavilhão multiusos. Devo dizer também que já foram diligenciadas reuniões entre o município da Ruda e a Ordem dos Arquitetos, da secção regional do Sul, para se desenvolver um procedimento que vise a abertura de um concurso de ideias para tentarmos chegar aqui a um projeto que permita depois, eventualmente, termos financiamento ou termos a capacidade para avançar com essa obra de adaptação do pavilhão multiusos. Portanto, os processos que identificou estão em marcha, uns estão mais avançados do que outros, mas nenhum deles está esquecido e é isso que importa aqui assinalar. Muito bem, se calhar dava-te a palavra, Carlos, para essa questão do Sr. Mário Gonzaga, faz favor. Boa tarde, cumprimentá-los a todos na pessoa do Sr. Presidente. Caríssimo Sr. Mário Gonzaga, é sempre com muito agrado que o ouço, porque, para além daquilo que são os méritos que hoje ficam aqui assinalados pela generosidade da sua partilha do seu percurso, as questões da segurança e da segurança rodoviária são um eixo fundamental para a educação no nosso concelho. E permita que lhe diga que neste momento já está a ser articulado um projeto que mais tardar será posto em prática no segundo trimestre, precisamente onde está materializada essa preocupação através de uma ação concertada entre a Escola Segura, também a Escola Fixa de Trânsito, os transportes escolares e o AEGIA, onde será desenvolvida uma ação ao nível dos velocípedos sem motor, onde será feita uma certificação aos nossos alunos no sentido de os sensibilizar para as questões da segurança rodoviária, e isto será um projeto que estará efetivado no segundo trimestre. Portanto, deixo-lhe aqui essa garantia, que é algo que nós iremos levar a cabo com os nossos centros escolares, em todos os centros escolares, porque será uma atividade feita de uma forma descentralizada, será executada em todo o agrupamento, na generalidade, e, portanto, deixo-lhe aqui essa nota da educação para a segurança rodoviária, é uma preocupação e vai ser feita essa diligência. Ok. Eu não tenho inscrição de mais ninguém do público para intervir neste período. Não existindo, vamos então passar para a ordem propriamente dito. No caso concreto, eu gostaria de partilhar com os colegas neste período apenas o facto de, no passado sábado, ter sido inaugurado na sede do Clube Recreativo e Desportivo Arrodense uma nova ludoteca, um novo recurso, chamado Ludoteca do Vale Encantado. Obviamente que envolveu a parceria do Clube Recreativo e Desportivo Arrodense, como não poderia deixar de ser,
contou também com um financiamento através do programa Bairro Feliz do Pingo Doce e com, naturalmente, o trabalho empenhado de uma organização que são os Power Meeples, que é um grupo de jovens, por que não dizê-lo, que estão a desenvolver também muito trabalho nesta área dos jogos de tabuleiro e que permitem também aqui um conjunto mais vasto de soluções também para promovermos aquilo que é um encontro entre pessoas, entre várias gerações e permitir também que o espaço do clube seja melhorado naquilo que é mais um recurso que fica ao dispor da comunidade para termos aqui momentos culturais e lúdicos e didáticos também de convívio. E, portanto, fica aqui uma nota de parabéns ao CRDA e também a este grupo dos Power Meeples que se envolveram e empenharam nesta candidatura e também ao Bairro Feliz do Pingo Doce por ter financiado este projeto, que é mais um projeto que engrandece naturalmente o clube, mas também a comunidade onde nos inserimos, que é o Conselho da Rua dos Filhos. Muito bem, aguardo então agora inscrições dos colegas, quem quiser usar da palavra, ok. Paulo Pinto, se faz favor. Muito boa tarde, obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os colegas da direção, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, técnicos e colaboradores do município, público em geral também. Dar apenas 3 notas muito breves. Uma primeira tem a ver com dizer que está previsto o início da intervenção na substituição das lajetas nos passeios exteriores de acesso à piscina municipal, na próxima semana, substituídas por pavê, portanto é um espaço que precisa de ser requalificado, há desníveis entre as lajetas e evitar que pessoas caiam ou que mais alguns possam cair, darmos de facto andamento a esse trabalho e à requalificação da zona exterior da piscina municipal. Por outro lado, dizer-vos também, tal qual tinha sido dito na reunião de Câmara Descentralizada em Ar de Barriga, está previsto, consoante o andamento dos trabalhos, ainda no final desta semana ou no início da próxima, a colocação dos equipamentos de fitness de exterior em Ar de Barriga, numa zona previamente definida no parque de estacionamento da própria coletividade. Depois, gostava também de vos transmitir que estamos a preparar a implementação do projeto Caixa Espelhão, dar uma nova energia às pilhas e pequenas baterias usadas, procurando envolver os centros escolares, as próprias juntas de freguesia e, eventualmente, o movimento associativo, ou seja, as coletividades, nomeadamente as que tenham bares abertos e que sejam mais frequentadas, digamos assim, pelas pessoas, para que consigamos colocar as caixas para a recolha deste tipo de resíduos, que não é pela quantidade, mas pelo tipo de resíduo em si é problemático, por forma a que os serviços do Centro Operacional Municipal os possam recolher e, naturalmente, encaminhar para reciclagem, procurando, naturalmente, dar a devida sequência a um resíduo que é sempre problemática e, para além disso, para além disso, também melhorar os rácios em termos de recolha seletiva de resíduos, que é sempre importante para o município. Basicamente era assim. Obrigado. Carlos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar aqui algumas notas acerca de algumas iniciativas. Primeiro, assinalar e agradecer a parceria estabelecida entre o município e a UNIARC, que permitiu a apresentação de algumas conclusões daquilo que foram os trabalhos e as escavações arqueológicas no Conselho, em concreto os trabalhos realizados no Linho do Custódio e do Forte do Paço. Coincidiu com um dia importante, que foi a cerimónia dos 125 anos da restauração do Conselho, e é importante esta valorização, e é por isso que, quando agora da nossa visita, da nossa reunião com a DGPC, a questão do património saiu mais uma vez beneficiada, porque é visível o esforço que o município tem feito no sentido destes trabalhos e desta produção científica, de inventariação e também de estudo daquilo que é o nosso património histórico. Ao nível da juventude também
dar aqui nota de algo que já tinha sido registado, que era a nossa vontade, a nossa intenção de reestruturar aquilo que eram as atividades ao nível da juventude, do Centro Municipal da Juventude. Essa reestruturação já foi feita, já foi anunciada e teve já início uma nova programação nesta última sexta-feira e que leva um bocadinho em consideração aquilo que é o feedback que nós escolhemos durante algum tempo perante aqueles que são os principais interessados nessas atividades, são os nossos jovens. O pontapé de saída foi dado esta sexta-feira com uma tarde musical de Clube dos Talentos, que, no fundo, também nasce um bocadinho por sinergias inerentes àquilo que foi o projeto A Ruda Tem Talento e que ainda continua a dar frutos. Depois também dar aqui nota do concerto solidário que decorreu este fim de semana na nossa igreja e também a inauguração da exposição da nossa Galeria Municipal, com a Patrícia Magalhães, uma artista que trouxe até nós um espólio muito interessante e que deixa aqui o convite e que, no fundo, é o espelho daquilo que é a nova maneira de ser e de estar da nossa agenda, que passou a ser muito mais inclusiva, muito mais ampla e é hoje uma montra daquilo que se faz no nosso concelho e não só no Centro Cultural do Morgado. Também deixar aqui os parabéns ao Grupamento de Escuteiros no 280 da Banhoca, que desenvolveu o 4º Festival das Sopas, onde tivemos presentes e registrar aqui, e que é uma excelente iniciativa. E depois, ao nível da educação, também dar aqui um bocadinho a nota de 2 presenças do município em 2 certames, 2 fóruns muito importantes da educação. No primeiro Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Sociedades Educadoras, no Fórum Cultural de Hermesinde, e aqui mais perto, a Conferência Internacional na Fábrica das Palavras, Rotas é do Summit 23, com a tónica dada à transição digital e que faz ponte, de alguma maneira, já aquilo que será em setembro o nosso mês de educação, onde o foco também será um pouco esta escola em transição, onde há esta ponte entre aquilo que é o mundo físico e da presença e da sala de aula, mas também com este mundo online e da transição digital, que é muito importante na época que atravessamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Dá a palavra à vereadora Lourdes, por favor. Boa tarde a todos os presentes, na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia e Sr. Presidente da Câmara, cumprimento todos os presentes. Queria apenas dar 2 notas, uma no fim de semana de 14 e 15 de janeiro, que tivemos a decorrer aqui no Concelho, a 3ª Exposição Nacional Canina, no Pavilhão Multiusos. Queria dar aqui uns agradecimentos, sobretudo ao Clube Português de Canicultura, por mais uma vez se associar e ser organizador e promotor deste evento juntamente com a Câmara Municipal. Acolhemos 450 cães. Agradecer também ao Luís Peixoto, que é a pessoa que é o nosso parceiro número 1 também na organização deste evento. Depois agradecer aos patrocinadores, ao Intermarché, ao Casal da Monteira, à Casa de Remunhal, à Quinta de São Sebastião, à Adega Cooperativa da Ruda dos Vinhos, ao Sr. Ezequiel Carvalho, aos Viveiros da Calçada e ao Rancho Folclórico. Sem o apoio e sem o patrocínio deles, este evento também se tornaria mais penoso para a Câmara Municipal, mas deixar o nosso agradecimento também aos juízes internacionais que estiveram presentes, da Sérvia, da Eslovénia e da Suíça. É um evento que correu muito bem, somos muito bem vistos ou conceituados nesta que é a 3ª grande exposição nacional e que nos deixaram um mote e um desafio para que temos condições para passar para um modo internacional. É algo que vamos tentar perceber em termos de custos o que é que isso acarreta para nós e se não pesar muito, eu irei aqui certamente desafiar o nosso Presidente para que a Ruda possa receber esta exposição a nível internacional. Depois, dar nota também neste último fim de semana, de 21 e 22 de janeiro, a ANAVES, que é a Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias, mais uma vez escolheram o nosso concelho para fazer um exercício na Junta de Freguesia de Arranhol. Queria agradecer não só ao Presidente da Junta, mas também ao Presidente e a toda a direção do URDA, que estão sempre disponíveis para acolher este exercício. Foi o 3º curso complementar de gestão de campos de deslocados em regime de internato. O referido curso pretende aqui transmitir conhecimentos sobre o apoio às populações deslocadas em caso de catástrofe e, mais uma vez, a Ruda disse presente e só temos a agradecer também que eles escolham o nosso concelho para poder implementar mais uma formação dos seus cursos. E é só. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, técnicos da Câmara Municipal, público aqui presente, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Antes de mais, quem ainda não tive a oportunidade de ver este ano, já no ano, é a primeira reunião que a Câmara gostou este ano, portanto, que seja um ano produtivo, tanto em termos pessoais como profissionais, em que atinjamos todos os objetivos a que nos propusemos. Posto isto, e visto que foi um tema que até se falou no início da reunião, não combinei nem com o Sr. Gonzaga, nem com o Sr. Presidente, nem com o Sr. Vice-Presidente, mas trazia também aqui um problema que entendo que é tanto de estacionamento como de sinalização. Ou seja, efetivamente, há um problema no estacionamento de terra batida do Casal Coelho, em que, embora esteja sinalizada a proibição da autorização de acesso a pesados, objetivamente a verdade é que constantemente se verifica não só a entrada e o estacionamento de pesados, do pesado do veículo propriamente dito, como, inclusive, das próprias galeras que ficam estacionadas vários dias naquela zona. Tendo em conta que é um estacionamento em terra batida, o problema aumenta porque há zonas, neste momento, em que a terra já bateu, quer porque realmente essa movimentação de terras por causa de algumas obras que estão ali a ser realizadas, quer também porque houve a festa do Dor da Arata, portanto teve de fazer ali a Pamplona, mas também, e este é o ponto principal, porque efetivamente estão a estacionar veículos naquela zona que não podem fazer. Obviamente a fiscalização compete à GNR, mas entendemos que a Câmara Municipal deve encontrar soluções para que a referida sinalização seja respeitada, ou seja, não só junto da população tentar que as pessoas a respeitem, como através de reuniões com a GNR, quer dizer, pedir que seja feita a necessária fiscalização, numa primeira fase com bom senso e com alguma cautela, mas quer dizer, efetivamente é um problema que tem que ser resolvido, até porque começa a ser uma zona em que os problemas de estacionamento que estavam a ser referidos há pouco noutras zonas da vila também se começam a sentir e, portanto, se queremos que aquela zona cresça e seja bem organizada em termos de estacionamento, temos que resolver esse problema. Depois, no seguimento da apresentação, no final do ano passado, do balanço das festas em honra de Nossa Senhora da Salvação, solicitávamos que fosse também apresentado um balanço da festa da vinha e do vinho, esperando, sinceramente, que desta vez venha noutras condições, com valores devidamente discriminados, com rubricas devidamente definidas, que não se demore 6 meses, porque entendemos que a forma como o balanço anterior foi apresentado é, no mínimo, foi no mínimo atabalhoado. E, portanto, se queremos, além da transparência, além da lealdade entre todos os membros do Executivo Municipal, se queremos que se valorize os documentos que aqui são tratados, entendemos que este balanço deve ter outro tipo de estrutura, até para vincular os próprios vereadores do PSD a apresentar as propostas que nós dissemos que queríamos apresentar. Portanto, se nos apresentarem novamente um balanço como foi feito as festas de agosto, objetivamente não há possibilidade de fazermos qualquer tipo de propostas à organização, porque não temos como saber onde é que é gasto o dinheiro. Era só. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer as questões e os contributos de todos, os colegas. Diria que questões mais diretamente relacionadas com a atividade do município, respondendo ao Sr. Vereador João Pedro. Enfim, nós temos consciência que quando criámos o Parque de Estacionamento no Casal do Telheiro era para, de alguma forma, corresponder às necessidades que nós sentíamos que existiam. Não nos arrependemos disso, aliás, até porque, enfim, não sendo um parque de estacionamento que está neste momento sobreocupado, porque tem ainda capacidade de recepção de mais veículos, por acaso até costumo passar por lá com uma base regular, como sabem, e portanto também vou vendo o evoluir da situação, e portanto está muito longe de estar sobrelotado, e portanto ainda tem muita capacidade para responder àquilo que é inevitável, e que assim seja, significava que quem está a investir para desenvolver mais oferta habitacional lá, consegue transacionar os imóveis e tem sido rápido na transação, e ainda bem. Isso é um bom sinal não só para o município, mas também para quem investe no município, e obviamente que a nossa perspectiva é que talvez em breve aquele parque esteja com mais gente, e portanto isso seria também bom sinal para todos, mas terá capacidade estimada para acolher os investimentos que estão previstos naquela zona.
A questão do estacionamento abusivo é uma questão que não é exclusiva desta área do território. Enfim, infelizmente, enfim, os sinais são colocados, o Código da Estrada existe e tem força obrigatória geral, que é uma lei da República e que deveria ser aplicada, executada por todos, não sendo, naturalmente, que a entidade que tem, de primeira análise, a necessidade de intervenção nos termos da lei é de facto a GNR. Nós tivemos no último Conselho Municipal de Segurança restrito, para além do alargado, que foi no dia 11 de novembro, tivemos posteriormente um restrito, onde estes temas do estacionamento também foram aflorados e, de uma forma geral, o novo comandante do posto, que é o comandante Carlos Tomé, que também tomou posse, creio que há final de outubro, creio eu, por aí, portanto ainda também está, na altura tinha um mês de comando do posto, ainda estava a ambientar-se e portanto vamos dar-lhe também tempo a ele para tomar a pulso as necessidades de intervenção no território, mas não deixámos naturalmente de falar nestas questões, não só nesta questão concreta que foi aqui referida, mas de uma forma abstrata no geral, e portanto estamos convencidos que a mensagem foi passada e portanto que agora é uma questão da GNR ter capacidade de executar aquilo que puder. O estacionamento para pesados, nós temos um local definido para esse efeito, que é junto ao pavilhão multiuso, já da longa data, não é sequer deste mandato, e portanto eu diria que geralmente o grosso dos profissionais que são profissionais pesados, de veículos pesados, etc., motoristas de veículos pesados, têm consciência e sabem perfeitamente onde é que se devem processar o estacionamento dos seus veículos. Aqui ou ali temos sentido algum problema conjuntural, tem-se conseguido resolver com o apoio da GNR na identificação das situações também, é isso que eventualmente vai acabar por acontecer neste caso, mas naturalmente que esse é um tema que já foi aflorado e que em breve, eventualmente se houver necessidade, será novamente. Relativamente à questão da festa da vinha e do vinho, pois que não fique dúvida nenhuma que se há coisa que este Executivo tem procurado fazer sempre é disponibilizar informação aos seus municípios de uma forma transparente e naturalmente os autarcas não é menos verdade que assim seja, antes pelo contrário, e portanto tudo faremos para continuar a agir sempre da mesma forma, que é isso que nos move sempre a gerir a coisa pública, que é de todos nós, com transparência, com responsabilidade, com ética, e é isso que podem continuar a esperar de nós, como esperam desde o início do mandato que assumimos funções, e portanto é assim que vamos continuar, e com certeza que a informação será disponibilizada em tempo útil e oportunamente conforme solicitado. Aliás, é perfeitamente normal e naturalmente que os seus vereadores têm todo o direito e toda a legitimidade em questionar o Executivo, e nós teremos todo o dever de responder sempre com frontalidade. Às vezes podem não gostar tanto de uma outra resposta, mas isso é a vida, mas a resposta terão sempre e portanto sempre havemos de conseguir responder, e muitas vezes, às vezes por escrito, também podem não gostar de algumas coisas que vêm no editorial da revista, como já foi manifestado, mas ele vai continuar a ser feito por quem tem a obrigação de o fazer. Dito isto, penso que estamos em condições de poder entrar no período da ordem do dia. O ponto número 1 é a ata da reunião anterior, que foi no dia 9 de janeiro. A ata foi disponibilizada aos colegas em devido tempo, vão-me poupar naturalmente aqui a poder lê-la e, portanto, eu não sei se há alguma questão relativamente à ata, se podemos passar à votação. Não havendo nenhuma questão, passamos então à fase da votação deste ponto número 1, que é a ata da reunião anterior. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores João Pedro Rodrigues e Armando Marques, hoje aqui em regime de substituição, que presumo que seja pelo facto de não terem estado presentes na reunião em causa. Correto? Muito bem. O ponto número 2 da ordem de trabalhos diz respeito à primeira alteração ao orçamento de ASGOP para 2023, vem para ratificação. Este ponto, enfim, esta primeira alteração ao orçamento de ASGOP, eu diria que é quase inevitável, é uma alteração que é, enfim, de início de ano, digamos assim, de início de execução orçamental. Há saldos e fluxos financeiros e orçamentais que transitam
do fecho do ano anterior e, portanto, é isso que está aqui em causa com esta primeira alteração às GOP e ao orçamento. São valores que não têm grande expressão, obviamente o conjunto terá, mas são rubricas ligeiras, não há aqui nada que seja de relevante a assinalar, substancial. De todo modo, ficarei ao dispor para alguma questão que entendam de conveniente. Não sei se há alguma questão que queiram colocar neste ponto 2 da ordem de trabalhos. Não havendo, passamos então à votação. Eu questiono assim quem vota contra. Quem se abstém, é aprovado por unanimidade este ponto 2 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 3 da ordem de trabalhos. O ponto 3 é um pedido de autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais para o fornecimento de refeições escolares. Nós, enfim, temos o contrato de fornecimento das refeições escolares a terminar no final deste ano letivo em curso. Há necessidade de, naturalmente, de promover um novo procedimento contratual, tendo em vista assegurar o fornecimento das refeições escolares no início do próximo ano letivo, nomeadamente 2023-2024, a partir de setembro, e, portanto, como se trata de um contrato prolongado no tempo, portanto, por mais do que um ano económico, parcialmente, ok, mas de todo o modo, e uma vez que é superior àquilo que foi a deliberação genérica da assunção de compromissos plurianuais deliberado pela Assembleia Municipal, teremos que pedir novamente aqui esta específica autorização para a assunção destes compromissos e depois ir também à Assembleia Municipal. Portanto, no fundo, para 2023, a nossa estimativa, portanto, ainda estamos a falar dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, enfim, embora setembro e dezembro sejam meses que não são de 30 dias, uma vez que é previsível que haja as férias letivas de Natal, que apanham uma parte do mês de dezembro, e o início do ano letivo não apanha todo o mês de setembro, portanto, mais ou menos ali a meio do mês, desculpa, e, portanto, estamos a falar de cerca de 3 meses e meio, mais coisa menos coisa, que o valha. Portanto, e depois em 2024, será de janeiro até junho, que vamos pedir, que é o prazo previsto para o termo do ano letivo. Dizer também que nós, desta vez, eventualmente vamos equacionar apenas fazer o concurso por um ano letivo, na medida em que os valores que nós temos acesso numa consulta preliminar ao mercado estão a subir de uma forma significativa o custo unitário e, portanto, para não deixar o onerar o orçamento já e para também perceber se as condições do mercado tenderão no futuro a ajustar em baixa, achamos mais prudente fazer para já só para um ano letivo, por isso só vem aqui este pedido de assunção de compromissos plurianuais para 2023 e 2024, conforme tive a ocasião de dizer. Queres comentar alguma coisa? Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto, faz favor, João Pedro. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão é muito simples, que tínhamos esta pergunta genérica, portanto agora fica mais claro, que qual é, no fundo, a evolução prevista ou perspectivada para o preço das refeições unitário ou em lote, que se prevê, e que no fundo teve na base genericamente a questão do aumento da inflação, mas que, no fundo, porque a proposta fala realmente no preço, só que esse preço acredito que seja só para o ano letivo 23-24 e que até neste período temporal possa haver alterações de valor em termos de refeição propriamente dita. É nos baixos, no segundo baixo. E se esse valor se entende que era completamente incomportável para se fazer os dois anos letivos, ou se era único exclusivamente para este, ou seja, não era possível fazer para os dois por este valor unitário. Bom, a informação, estava só na dúvida se a informação tinha acompanhado os documentos ou não, mas já percebi que sim. A questão é a seguinte, nós, enfim, consultámos a Central de Compras da Oeste Sim, como já vínhamos fazendo para este procedimento de fornecimento de refeições escolares, e os valores que nos dão indicativamente são, de facto, os 3,25€ de valor unitário de refeição, sendo que este valor é aplicável nos casos em que não tenha que haver
a deslocação da refeição. Portanto, estamos a falar do Centro Escolar de Arruda, que tem confecção própria, do Centro Escolar do Casal do Telheiro, do Centro Escolar de Arranhol, portanto, e os 3,5€ para o caso do Centro Escolar de Santiago dos Velhos, que não tem confecção própria no local. Estes são os valores que nós temos, enfim, como certos da Central de Compras da Oeste de Sines. Lá está, se nós vamos lançar um concurso, eventualmente poderá haver aqui alguma redução ou não. Este será o pior cenário que nós podemos antecipar. Naquilo que tivemos também acesso, este valor seria sensivelmente igual se o contrato fosse feito por 2 anos ou para 1 ano. E, portanto, como eu disse na intervenção inicial, a opção será, para já, avançar só com 1 ano, avaliar depois, à medida daquilo que será a execução ao longo do ano, e perceber se a perspectiva é do contínuo aumento das matérias-primas e dos custos daquilo que é a refeição escolar ou não. Se o ciclo for de continuidade da inflação para 2025, terá sido um mau negócio que fizemos. Se a tendência for de estabilidade ou até de redução, poderá ser um bom negócio, entre aspas, aqui um negócio em sentido largo, naquilo que é a despesa pública. No imediato, com a informação que temos, achamos que era prudente para já não ficar agarrados a este valor durante 2 anos letivos, ficar eventualmente agarrado a um valor que será superior àquilo que nós tínhamos como refeição atualmente fornecida, durante 1 ano letivo, e depois avaliar consoante aquilo que é a evolução da macroeconomia e daquilo que é as taxas de inflação também. Como? Atualmente o valor não chega aos 2€, ainda não é 91,95, acho eu. 1,95, creio. Santiago Portanto, mais está caro, aqui um mas transporte. aumento significativo. Mais de 1€. Quase o dobro. Aumentou muito. Muito bem. Não sei se há alguma questão mais sobre este ponto. Não havendo, ia colocar então o ponto 3 à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 3º da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte é o ponto 4. Também é habitual vir à reunião de Câmara para deliberar no início de cada ano. Prende-se com aquilo que serão as estimativas que somos obrigados por lei a fazer e a comunicar às entidades, nomeadamente à Regal, sobre a perspectiva daquilo que são as novas admissões de recursos humanos durante o ano corrente. Portanto, neste caso, este quadro que está aqui e que representa aquilo que serão as estimativas, e como veem, nós estamos a ser conservadores, como já tínhamos dito até na discussão da SGOP e do orçamento, e antes disso, quando desistimos de alguns procedimentos que, se bem se recordam, de contratação que tínhamos previsto no ano passado iniciar e que cancelámos com o evoluir da situação, que é do conhecimento de todos. Portanto, basicamente é isto. Não sei se há alguma questão que queiram colocar sobre esta matéria. Deixa eu ver aqui o João que... Obrigado, Sr. Presidente. A questão aqui desta estimativa penso o seguinte, é que efetivamente desde junho do ano passado, quando se lançou o concurso, maio, junho, não recordo, ou seja, quando se lançou o concurso dos 3, da abertura dos 3 postos de trabalho que depois mais tarde foram cancelados, retirados pela Câmara Municipal, um deles, pelo menos, já era enquanto que podemos dizer que todos eram precisos, mas um deles já era uma necessidade premente da Câmara Municipal, assumida por todos, que era a necessidade de mais um técnico informático. Eu acho que a questão aqui desta perspectiva, desta previsão de recrutamento, trata-se, isso mesmo, de uma previsão, de uma capacidade, se caso haja essa possibilidade, de realizar a contratação destes funcionários. Mas, efetivamente, há uma necessidade. Ou seja, é assumido por todos, que há realmente uma necessidade de maior suporte informático na Câmara Municipal, até por uma questão, que, e aqui se calhar o Sr. Vice-Presidente pode saber muito melhor do que todos nós, que é, se estamos a tentar caminhar para uma agenda digital, estamos a tentar caminhar para a aquisição de bilhetes de forma digital, estamos a tentar caminhar para a digitalização de todos os processos, nomeadamente também em termos do imobiliário, então não podemos deixar ficar esta situação sem uma expectativa de recrutar um técnico informático que objetivamente faz falta. Portanto, entendemos que
não temos nada contra esta estimativa que é feita, mas entendemos que é conservador num ponto de fazer falta. Já não estamos naquela fase de podíamos melhorar ou não. Estamos na fase em que não vamos conseguir fazer um bom trabalho se não tivermos mais apoio nessa área. É disto que estamos a falar. Eu começaria por dizer o seguinte: esta proposta que está aqui, embora seja uma obrigatoriedade legal, que tem que ser cumprida como qualquer outra, ao abrigo do princípio da legalidade, não é também nenhuma Bíblia Sagrada nem um documento imutável. E, portanto, é suscetível, como informação de planeamento que é, de ser avaliada e, ao longo do tempo, ser alterada, se for o caso. E, portanto, ou seja, dito de outra forma, do ponto de vista legal, se nós tivermos que contratar alguém para além do que está aqui previsto, não há nenhuma barreira do ponto de vista legal para que isso aconteça. Pronto, isso queria que deixasse muito claro. Portanto, o que estamos aqui a deliberar é uma perspectiva no momento do Executivo em relação àquilo que é o quadro das novas admissões de recursos humanos. Portanto, eu diria o seguinte: nós, enfim, é difícil nós estarmos a dizer se é mais preciso um do que outro. Nós também queríamos muito ter o engenheiro ambiental. Queríamos também ter muito reforçado o Serviço Municipal de Proteção Civil, cada vez tem mais solicitações de diversa natureza, e, portanto, enfim, se tínhamos essa perspectiva de reforçar os serviços do município, é porque todos nós, enfim, consideraríamos que era necessário fazê-lo. E continua a ser, apenas é adiado por razões de conveniência orçamental e financeira, que são do conhecimento geral. Eu diria o seguinte: nós, não obstante ter sido enfatizada a questão pelo Sr. Vereador da informática, nós temos 3 recursos humanos que estão afetos à informática, 2 deles com um contrato sem termo com o município e um deles com uma prestação de serviço externo. Não obstante as condicionantes, foi possível ainda recentemente sermos galardoados com um prémio que acho que nos deve orgulhar, que estamos no top 10 dos municípios que disponibiliza melhor informação e melhores serviços online aos seus municípios. Não sou eu que o digo, foi uma universidade com a chancela da IPIC, que também faz parte da Agência para a Modernização Administrativa do Estado. E, portanto, foi possível, com estes recursos limitados, continuar a fazer um bom trabalho, e aqui também o Gabinete de Comunicação e Imagem que aqui está, também é muito importante para o alcançar desse objetivo. E, portanto, se queríamos melhorar, sim, temos margem para melhorar, podemos deixar de ser do top 10 e passar a ser no primeiro, de facto, e isso é motivo de ainda continuarmos a ter que trabalhar, e é isso que vamos tentar fazer, mas fomos competentes para, em 308 municípios, ser reconhecidos pelo trabalho feito também nesta área. Vamos ter que pedir mais aos mesmos de sempre, infelizmente, sobrecarregando mais aqueles que já são muito bons. E, portanto, é isso que todos temos que fazer. Esperemos que seja conjunturalmente e que as coisas melhorem no futuro. É para isso que trabalhamos todos os dias, mas durante um tempo, e sobretudo durante este ano, a perspectiva é que vamos ter que continuar a trabalhar com os recursos que existem, e eu acho que isso, nada do que está a ser feito, e nomeadamente aquilo que já se falou da bilheteira online, e também agora com a entrada deste novo ano, com a nova plataforma No Paper nos serviços de obras particulares e urbanismo, está tudo a ser feito, obviamente com mais esforço de algumas pessoas, mas está tudo dentro dos timings que tínhamos previsto, e, portanto, as coisas estão a funcionar, e, portanto, vai ter que ser assim durante este ano. É essa a questão que eu queria enfatizar. Querias acrescentar alguma coisa? Em consequência do que foi dito, mas só também deixar aqui algumas notas em relação a essa questão, que tem sido feito um esforço no sentido de racionalizar e organizar este setor, que é um setor que é estratégico, e houve um alocar de funções e de tarefas aos nossos colaboradores no sentido de haver uma maior especialização. Quando eu digo isto, digo que há alguém que ficou neste momento vinculado à questão do projeto da plataforma No Paper, também à plataforma ou bilheteira online, que neste momento já está a funcionar, mas depois também fazer uma racionalização de algo que é muito importante, que é o helpdesk que nós temos internamente para as questões que vão sendo um bocadinho suscitadas no dia-a-dia, do cotidiano do próprio município, mas também daquilo que são as solicitações do próprio agrupamento, que são importantes, no que diz respeito à rede Wi-Fi e outras soluções que vão sendo calculadas também por nós,
mas também a nível da questão do Centro Cultural do Morgado, que também precisa de uma intervenção, de uma nova plataforma de educação que, em termos do nosso cronograma, já está a dar os primeiros passos naquilo que é um contacto e uma parceria com o agrupamento, e que amanhã vamos fazer uma reunião com outro município onde essa plataforma já existe, que é o município de Torres Vedras, e há aqui uma equipa que foi precisamente alocada para esta questão, que para nós é muito importante. Temos uma plataforma ainda mais ágil naquilo que é o apoio às famílias, em que está alocado aqui um conjunto de colaboradores, eu próprio, o engenheiro Augusto Salgueiro também, a nossa colaboradora Maria do Carmo. Portanto, há aqui sendo a opção realmente conservadora, há aqui uma tentativa de reorganização deste setor, e isso foi considerado, e há reuniões periódicas quinzenais onde esse trabalho é todo reagendado naquilo que são as questões que se vão colocando no dia-a-dia. Portanto, a situação não é, obviamente é uma opção conservadora, é verdade, mas temos todas estas prioridades para serem equacionadas, e o que se fez foi uma racionalização e uma reorganização deste setor. Também ao nível da segurança, ao nível do armazenamento de dados, tudo isso está a ser feito agora. Bom, vou colocar então à votação o ponto 4 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções e os vereadores do PSD. Muito bem, o ponto 5 da ordem de trabalhos é uma proposta que visa a prorrogação do prazo da transferência de competências no domínio da ação social. Eu creio que os documentos foram do conhecimento dos seus vereadores. Existe a possibilidade, nos termos da lei, de esta competência ser recepcionada apenas a partir do 3 de abril de 2023. Eu peço desculpa porque há de facto um lapso na proposta e também na minuta da deliberação. A Isabel vai corrigir. Onde se lê 3 de abril de 2024, deve ler-se 3 de abril de 2023, bem entendido. E, portanto, o que nós propomos, até porque neste lapso temporal, portanto, aquilo que foi o regulamento que já veio aqui à reunião de Câmara para deliberação e que está em consulta pública, daquela situação das prestações de caráter eventual, para poder também entrar em vigor e também finalizarmos aquilo que é a formação dos recursos humanos, etc., será avisado nós recebermos as competências neste lapso temporal que a lei me permite, que é dia 3 de abril de 2023, e portanto é isso que se pretende com esta proposta. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes. Pronto, a pergunta tinha a ver com o lapso, aparentemente. De qualquer forma, aqui fazendo uma perspectiva, em novembro de 2021 e em fevereiro de 2022 foi prorrogado o prazo de transferência das competências no domínio da ação social. Numa primeira fase, por incerteza nos encargos financeiros e nos recursos humanos, e numa segunda fase, por equipa constituída, ainda não ter tido a formação adequada que estava inicialmente prevista pela Segurança Social. Em fevereiro de 2022, o Sr. Presidente, em resposta à deputada do PSD, Fátima Cavassal, apesar de propor a prorrogação do prazo até 11 de janeiro, adiantou a hipótese de poder chegar a acordo com a Administração Central e com a Segurança Social para antecipar a data em que a transferência de competências deste domínio se materializasse. Hoje, 23 de janeiro, estamos perante novo pedido de prorrogação, que nós pensávamos que era até mais tempo, por se considerar que não estão reunidas as condições necessárias para o exercício destas competências. Pergunto, o regulamento de prestações de caráter individual mencionado na proposta cujo projeto veio à reunião de Câmara no dia 31 de outubro, ainda não está finalizado e preparado para deliberação, ainda se mantém em consulta pública. Estamos nos 30 dias úteis. Já terminou. E, efetivamente, o que é que falta para que esta transferência de competências aconteça? Porque se em novembro de 2021 o Executivo considerou, e cito, que é prudente e avisado para já suspender um bocadinho esta transferência de competências, como é que estamos agora a adiar isto mais um pouco? O que é que efetivamente impede que este processo termine? Muito obrigada. Neste momento, enfim, respondendo à sua questão, nós, o que faz neste momento nós adotarmos esta postura mais conservadora, é assim, eu diria o seguinte: se nós tivéssemos que, do ponto de vista legal, exercer as competências à data de hoje, não existe nenhuma razão substancial para que não o fizesse. Esta razão tem que ver com 2 fatores fundamentais. O primeiro, ainda há técnicos que não receberam formação. Alguns já receberam, ainda há outros que não receberam. Esse é o primeiro fator e, portanto, por isso é que eu dizia isso. Num caso limite de SOS, tivéssemos que executar, nós já tínhamos competências na casa para executar.
Mas achamos que faz sentido começar com todas as condições igualitárias e, portanto, achamos que faz sentido todos os funcionários terem, e que vão ser gestores de processo, etc., terem as condições previstas. Por outro lado, o regulamento é importante para quê? Para que não haja nenhum vazio entre a entrada em vigor do regulamento e aquilo que possam ser pedidos que venham a surgir, na medida em que, como sabem, o próprio regulamento especifica a questão do gestor do projeto, das responsabilidades que cada um tem, naquilo que é a monitorização dos processos de ação social. E, portanto, o regulamento foi a consulta pública, enfim, não foi deliberado na Assembleia Municipal de novembro, porque não havia condições nessa data para o fazer. Enfim, nos termos da lei, enfim, a reunião da Assembleia Municipal Ordinária próxima será em fevereiro, portanto estamos a falar daqui a sensivelmente um mês, creio eu, que será a Assembleia Municipal. Nessa altura já não vejo qualquer constrangimento legal a que o regulamento possa ser deliberado e depois, quando for o dia 3 de abril de 2023, creio que no período em que me dei à deliberação da Assembleia Municipal e esse dia, já haverá condições para o regulamento estar publicado em Diário da República e, portanto, plenamente eficaz e válido para todas as partes. Quanto à questão financeira, ela existiu em determinado momento, isso foi muito dito pelos municípios, não só no Conselho da Rua dos Vinhos, mas também pelos autarcas de outros pontos do país. A Associação Nacional de Municípios fez um período de negociação com o Governo e chegou a acordo em representação dos municípios quanto aos valores desta delegação de competência ou desta descentralização, foi aprovado pelos órgãos próprios da Associação Nacional de Municípios e, portanto, vinculam naturalmente o município da Ruda também enquanto seu associado e participante nessas deliberações e nessa medida, portanto, dessa perspectiva das questões financeiras, elas foram ultrapassadas neste último acordo que a Associação Nacional de Municípios assinou com o Governo da República, aliás, numa cerimónia que contou com a presença do Sr. Primeiro-Ministro há cerca de 2 semanas atrás. E, portanto, nessa perspectiva, creio que as situações estão resolvidas e, portanto, achámos prudente, enfim, insisto, se tivéssemos que executar hoje as competências já estaríamos em condições de o fazer, achamos que faz sentido, já que houve esta possibilidade legal de adiar até dia 3, adiá-lo para que nessa data já tenhamos o regulamento plenamente válido e eficaz e publicado em Diário da República e que todos os trabalhadores que serão gestores do projeto e de projetos ou de processos, melhor dizendo, estejam em condições igualitárias e possam todos ter as mesmas ferramentas de trabalho. E, portanto, foi mais essa a perspectiva e, portanto, eu diria que a dia 3 não haverá qualquer constrangimento e, por outro lado, também, nesta fase que estamos, se pudermos, até porque estamos a finalizar aquilo que será a revisão da Estratégia Local de Habitação, para ir, tudo indica, à Assembleia Municipal de fevereiro, esta revisão da Estratégia Local de Habitação e os técnicos da Ação Social estão muito empenhados na redação deste documento e, portanto, estão com uma ocupação de trabalho muito efetiva nesta área e, portanto, dia 3, se tudo correr bem, lá estaremos nós a receber essas competências e estaremos todos preparados para isso. Não sei se há mais alguma questão sobre este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria com 2 abstenções. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 6 da Ordem de Trabalhos, é um pedido de isenção de pagamento de taxa de licença especial de ruído, emissão, por parte do Clube Desportivo, Recreativo e Cultural de Cardosas. Isto tem que ver com o karaoke que teve lugar no passado sábado e, portanto, a informação que está anexa reúne condições para poder ser despachado, neste caso através de deliberação camarária. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Seguidamente, temos então o ponto 7 da Ordem de Trabalhos, que é o regulamento do Conselho Municipal de Segurança. Este regulamento do Conselho Municipal de Segurança surge na sequência do empossamento e da operacionalidade e operacionalização deste órgão. Tivemos algumas dificuldades, bem se recordam, no empossamento no início do mandato, depois já estão supridas, há condições, já reuniu o Conselho Municipal de Segurança na Comissão Alargada no passado dia 11 de novembro e um dos pontos da Ordem de Trabalhos agendados nessa reunião alargada foi precisamente a elaboração
e a aprovação deste projeto de regulamento, que agora vem aqui à reunião de Câmara e que depois naturalmente terá que ter sequência para a Assembleia Municipal, que é a última instância de aprovação deste regulamento. Basicamente ele define a composição do Conselho Municipal de Segurança, define também as funções, os objetivos, as competências da Comissão do Conselho Restrito e do Conselho Alargado, define a presidência, as reuniões, portanto, as periodicidades, as convocatórias, etc. E, portanto, basicamente é um regulamento que é, diria, normal neste tipo de situações que visa precisamente regular aquilo que é a atividade e as funções de órgãos consultivos municipais, como é o caso do Conselho Municipal de Segurança, que decorre da lei. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação e eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É então aprovado por unanimidade este que é o ponto 7º da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte é o ponto 8º, diz respeito a um estágio curricular para o curso profissional técnico de desporto do agrupamento de escolas Alves Redol. Está aqui previsto, portanto, o estágio profissional de 300 horas e, portanto, como é habitual e como já temos feito para diversas entidades, este é mais um que nos é solicitado, portanto não terá custos diretos para o município, como é também normal. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 8º da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte é o ponto 9º da ordem de trabalhos. É uma proposta que visa a fixação de alguns preços para venda de merchandising associada ao município da Ruda dos Vinhos, nomeadamente jogos de memória da Ruda dos Vinhos, vinho LX Romano, a bruxeira Arruda, nas suas diferentes componentes, e também o saquinho de erva arruda, que são artigos vendidos habitualmente no nosso posto de turismo, correto? Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Faz favor, Sr. Vereador João Pedro. É só saber qual é o preço de custo para a Câmara Municipal de cada bem identificado na proposta. Bom, o Sr. Vice-Presidente, pelo que percebo, não está em posse dessa informação e eu confesso que também não estou, mas, enfim, eu creio que o município, como em qualquer outra circunstância, na fixação dos preços não é uma entidade mercantilista e, portanto, o que faz é apenas o apuramento do valor com um ligeiro acréscimo decorrente daquilo que é a imputação dos custos para a sua disponibilização. Mas não tenho memória essa informação. Na próxima reunião, ou revista? Sim. Bom, mas não sei se isso é impedimento dos senhores poderem votar esta proposta ou não. Não sei se isto merece a pena ser retirado, porque já estamos a vender isto. Se nós não fazemos negócio com isto, a ideia é ter o merchandising do município. Como se está a ser irónico, eu não vou responder. Não estou a ser irónico, estou a dizer a verdade. Nós não somos uma entidade mercantilista, até porque temos um estatuto próprio que corre da Constituição e da lei. De qualquer maneira, já solicitei a informação. Pode ser que venha a tempo ainda. Pode ser que ainda venha a tempo. O que podemos fazer é votar este ponto no último. Para mim, se me autorizarem esta alteração Não sei se a técnica da consegue ordem de trabalhos, se por mim, nós Agora, podemos suspender e depois, se chegar a tempo, muito bem, se não chegar, vota-se na mesma, eventualmente com. Bom, vamos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é o ponto 10. 10 e 11, ok. Os pontos 10 e 11, se me permitirem, até porque são matérias semelhantes, enfim, trata-se do Estatuto Municipal do Cuidador Informal. Ambas estas propostas, nos termos de informação técnica que está instruído, cada uma das propostas reúne condições para poder ser deliberada favoravelmente, que é o que se pretende, e, portanto, não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes dois pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, passamos então à fase da votação. Naturalmente vou colocar à votação separadamente cada um dos pontos, começando pelo ponto 10º da ordem de trabalhos. Questiono quem vota contra,
Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 10º da ordem de trabalhos. O ponto 11 também vou colocar então à votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 12 da ordem de trabalhos de hoje. Os pontos 12, 13 e 14 são processos relacionados com o mesmo projeto social, neste caso o cartão do cidadão Nascida Rodense. Todos eles, a proposta é de indeferimento, ou de tendência de indeferimento, naturalmente depois terá que haver um período de audiência prévia dos interessados, como é habitual, nos termos do CPA, do Código de Procedimento Administrativo. Estas três propostas não reúnem, nos termos de informação técnica, condições de aprovação na medida em que estamos a falar de situações de pessoas não residentes ou recenseadas no Conselho, nos termos do artigo 3º, que é a condição de atribuição deste apoio, e, portanto, a proposta é de deliberar a tendência de indeferimento. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos. Não havendo, passaremos então à votação, começando pelo ponto 12 da ordem de trabalhos. Eu questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 12 da ordem de trabalhos. Seguidamente, o ponto 13. Coloco também então à votação o ponto 13 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Seguidamente, o ponto 14. Questiono também então quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 14. O ponto 15, 16, 17, 18, 19 e 20 diz respeito ao projeto PALA, que é o Programa de Apoio Local ao Arrendamento, e o ponto 21 também. Os pontos 15 a 20, de acordo com a informação técnica, não reúnem condições para poder ser aprovado, propondo-se assim a sua não aprovação e, naturalmente, a notificação para a abrigo de audiência prévia nos termos do CPA, os interessados poderem pronunciar dentro do prazo legal para o efeito. O ponto 21, o processo reúne condições para poder ser aprovado e, portanto, é isso que se propõe, que seja aprovada esta atribuição do apoio no âmbito do PALA, no caso do ponto 21 da ordem de trabalhos. E questionar se algum dos colegas tem alguma questão para fazer. Esta questão, no fundo, dá para o ponto 15 e dá para os pontos seguintes. A questão é a mesma, diz respeito à forma como o novo regulamento condiciona o apoio que a Câmara Municipal vai dar a partir daqui aos utentes. Vamos lá ver, a sessão da Assembleia Municipal de 30 de novembro de 2022 aprovou definitivamente a alteração do regulamento do Programa de Apoio Local ao Arrendamento. E aí o PS decidiu que todas as famílias que tivessem um rendimento per capita superior a 321 euros até 529 euros, que era o antigo valor que era, servia de bitola, servia de base para apoio e para o cumprimento de objetivos e requisitos do PALA, deixou fora, ou passou a deixar fora, famílias com rendimento por pessoa entre os 321 euros e os 529 euros. E a verdade é esta, é que aquilo que nós dissemos quando votámos contra esta alteração tinha a ver com uma situação que entendíamos, até pelo aquilo que era o histórico que vinha atrás, muito dificilmente a Câmara Municipal, com esta medida, ia apoiar mais famílias, que era aquilo que o Sr. Presidente não dizia, do que o estava a fazer até aqui. Porque a questão do Sr. Presidente era que passava de 9 meses para 6 meses, portanto apoiava mais pessoas. E a nossa questão era que, como passava de 529 para 321, essas mesmas pessoas que podiam ser apoiadas por mais tempo iam deixar de cumprir os requisitos. E foi o que aconteceu. Ou
seja, desde 30 de 11 de 2022, a primeira vez que há requerimentos que vêm à reunião de Câmara é hoje, e temos 7 pedidos em que 6 deles são recusados por uma questão objetiva, que é, de antes cumpriam e agora não cumprem. Mais concretamente, 4 destes 6 de antes cumpriam e agora não cumprem. Quer dizer, e é uma opção política. O PS decidiu objetivamente, neste caso, cortar apoios sociais neste programa em concreto, e aquilo que nós pedíamos é que fosse verificado ou que fosse repensado a reversão desta alteração que foi operada no fundo ao regulamento e que provoca aquilo que acabamos de ver. É que estamos aqui a falar, nestes casos em concreto, no ponto 15, em que o agregado familiar tem um rendimento per capita de 391,25 € e foi recusado. No ponto 17, de 502,09 € e foi recusado. No ponto 19, 446,26 € e foi recusado. E no ponto 20, 387,32 € e foi também recusado. Ou seja, e faz sentido, os técnicos cumpriram o que está no regulamento. Agora, o que eu pergunto novamente é se é justo e se é este a bitola que queremos para o nosso Conselho. Porque, efetivamente, aquilo que podemos concluir é que esta alteração que foi feita a 30 de 11 de 2022 não está de acordo com a realidade em que se insere. E ainda bem que não está de acordo com a realidade em que se insere. Mas isto faz com que os atores políticos tenham necessariamente de repensar se a alteração que foi feita é a que melhor serve aos utentes. O Sr. Vereador não fez nenhuma questão, portanto, deduzo que esteja esclarecido quanto aos votos. Fez um comentário político que eu vou responder. E respondo politicamente. E politicamente não há dúvida nenhuma sobre matéria de sensibilidade social, de promoção da coesão social ou de promoção de programas sociais. Eu costumo ser humilde, ou procuro ser, mas dificilmente o PSD consegue dar lições ao Executivo do Partido Socialista sobre esta matéria. De todo o modo, mantenho no essencial aquilo que disse na altura e que não foi exatamente aquilo que o Sr. Vereador aqui reproduziu. Efetivamente, aquilo que disse e mantenho, que é convicção, é nós o facto de conseguirmos balizar melhor os apoios que vamos dar permite apoiar mais quem mais precisa. Porque neste momento, com a relação anterior, nós estávamos a apoiar muita gente e muitas vezes havia gente que já estávamos a sentir que estava a ficar de fora do programa precisamente porque a dotação orçamental já estava a ficar comprometida. E, portanto, o que é que nós fizemos aqui? A referência não são os 300 e tal euros que o Sr. Vereador referiu. A referência do regulamento é o IAS, que é o Indexante de Apoios Sociais. Obviamente que o Indexante de Apoios Sociais é atualizado anualmente. E, efetivamente, o Indexante de Apoios Sociais para 2023 teve um aumento histórico, como nunca me lembro de ter existido para este ano 2023, assim como o salário mínimo nacional, como é do conhecimento de todos. E, portanto, aquilo que nós temos que perceber é que estas medidas têm que ser articuladas não só com outras de âmbito nacional, mas também com outras de âmbito local. E das de âmbito nacional nós temos também acesso à informação que nos diz que o Porta 65 foi novamente robustecido com um reforço significativo e há um conjunto de outras medidas também no rendimento acessível que estão a ser promovidas e gizadas. E do âmbito local, em momento algum, neste momento, estes agregados familiares não podem recorrer ao FES, ao Fundo de Emergência Social, e, portanto, também serão apoiadas, se houver condições para isso, e nos termos do regulamento, no âmbito daquilo que são as disposições do FES, do Fundo de Emergência Social. Mais, no âmbito daquilo que é a descentralização de competências da ação social, por isso é que isto tem que ser visto do ponto de vista articulado, o próprio regulamento que está em consulta pública e que vai à aprovação da reunião da Assembleia Municipal, creio eu, no próximo mês de fevereiro, também tem a consagração de subsídios de caráter eventual e, portanto, também aí os agregados familiares podem socorrer-se de medidas de apoio e de coesão social. E, portanto, tudo visto e somado, eu sei que os senhores gostam de utilizar o termo corte, isso é uma terminologia que tem mais conhecimento do que eu, até porque apoiaram um governo que foi pródigo em fazer cortes de tudo o que era prestações sociais no passado,
mas efetivamente não estamos a falar de um corte, estamos a falar de um ajustamento da medida, tanto mais que do ponto de vista orçamental, que é onde nós podemos medir se há corte ou se há investimento ou reforço de despesa, há de facto um aumento da rúbrica do programa PALA quando comparamos com o orçamento inicial de 2022. Portanto, há de facto um aumento da despesa prevista como aposta política deste Executivo neste programa PALA, e se nós formos executando, e nisso temos toda a humildade para reconhecer, se esta medida excluir mais gente do que aquilo que era suposto excluir, teremos toda a liberdade para propor nesta reunião de Câmara a alteração ao regulamento, se assim for justificado, justificável e enquadrável do ponto de vista orçamental. E estou muito contente por verificar que, pelo menos do PSD, já sei que vamos ter 2 votos a favor e, portanto, isto é positivo de registar. Basicamente é isto, e não tendo havido nenhuma questão concreta, penso que estamos em condições de poder votar estes pontos da ordem de trabalhos, coisa que eu passarei já a promover, começando pelo ponto 15 da ordem de trabalhos. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria, com a abstenção dos seus vereadores do PSD. Ponto 16, pergunto também quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade, o ponto 16 da ordem de trabalhos. O ponto 17 da ordem de trabalhos, questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria, com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. O ponto 18, questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. O ponto 19, questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria, com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. O ponto 20, questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria, com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. E o ponto 21 da ordem de trabalhos, questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Obrigado, até já. Obrigado. Do ponto 15 ao ponto 21, depois constar a mesma declaração de voto, ou constar... Quer fazer já? Sim. Constar uma para todos, ou uma individualmente, depois como ficar melhor na... Os vereadores do PSD abstiveram-se no ponto 15, 17, 19 e 20 da ordem de trabalho relativamente ao ponto PALA e votaram favoravelmente ao ponto 16, 18 e 21, motivado por um facto de entender que esta nova alteração, esta alteração do regulamento do programa de apoio PALA ao treinamento é realmente injusta. E se na teoria entendíamos que era injusta, na prática confirmou-se que a realidade em que se insere, neste caso o conceito da cura dos vinhos, não faz sentido a aplicação deste novo fator. E nós não gostamos de dizer as coisas de forma a que ninguém perceba, e por isso somos claros. O programa de apoio ao rendimento local apoiava famílias com rendimento per capita até 529 euros e passou a apoiar famílias até 321 euros. O Sr. Presidente, como se diz, é fazer as contas. Portanto, realmente 321 euros é menos 200 euros do que 529 e, portanto, este é o corte, ou melhor, o ajustamento por baixo que esta alteração ao regulamento traz. Efetivamente, os vereadores do PSD não votam contra porque entendem que a aplicação dos regulamentos tem que ser feita. Efetivamente, o facto do regulamento ser injusto não significa que o trabalho técnico que tenha sido feito de aplicação do mesmo seja mal feito. Portanto, embora não concordemos com aquilo que é a conclusão final, não nos podemos votar contra relativamente aos pontos em que anteriormente, com a primeira versão do regulamento, as pessoas seriam abrangidas pelo programa, mas neste momento, com a versão que foi feita, já não são.
Bom, eu queria também fazer uma declaração de voto. Naturalmente que a declaração de voto é favorável aos pontos, na medida em que dizem respeito àquilo que é a aferição do regulamento e, portanto, o trabalho técnico não nos merece reparo e, portanto, votamos favoravelmente àquilo que é a análise técnica dos serviços e a correspondência em relação ao regulamento. No que diz respeito ao regulamento em si, nós, naturalmente, o que estamos a promover não é nenhum corte naquilo que é a medida. Aliás, esta medida foi criada por este Executivo, naturalmente não iríamos desfazê-la. O que sentimos era que era necessário apoiar mais quem mais precisava e ser muito criteriosos também naquilo que é a despesa pública nesta matéria, até porque os recursos não são inesgotáveis, são limitados e os tempos são de turbulência e de incerteza, como todos são conhecedores. E, portanto, aquilo que fizemos foi tentar apoiar mais quem mais precisa. O indexante de apoios sociais teve um aumento histórico para 2023, assim como o salário mínimo nacional, e, portanto, isto insere-se em toda uma lógica de intervenção do Estado naquilo que é o apoio às famílias, e nomeadamente naquilo que é a promoção da habitação pública e também naquilo que virá com a estratégia local de habitação, e, portanto, é muito importante e ainda bem que existe um consenso generalizado agora para o apoio como central na questão da promoção da coesão social. E, portanto, nada disto exclui o recurso ao Fundo de Emergência Social, nada disto exclui também aquilo que é o recurso às prestações de caráter eventual, que já estão regulamentadas as suas condições, e também naquilo que é a questão da descentralização de competências na área social. Portanto, temos orgulho em pertencer a um Executivo que passou de meia dúzia de propostas de ação social que existiam ou programas para mais de 30 que atualmente existem. Esta ordem de trabalhos de hoje é um bom exemplo disto. Vamos ter aqui pessoas que vão ser reconhecidas como estatuto de cuidador informal, coisa que não existia anteriormente. Vamos ter pessoas que vão ter acesso a cheque-fraude, a cheque-visão, coisa que não existia anteriormente, para não falar de tantos e tantos outros projetos e, portanto, naturalmente, a sensibilidade para questões sociais e de coesão social deste Executivo não é posta em causa por uma narrativa que, conjunturalmente, defende isto a nível local e o contrário a nível nacional, mas, de todo modo, já estamos habituados e vamos continuar este caminho firme de promover o bem-estar das nossas populações, que é por isso que trabalhamos todos os dias ao serviço das pessoas. E, portanto, esta é uma medida que tem sentido. Naturalmente, nenhuma medida é imutável e, se nós formos vendo ao longo da execução do orçamento que há condições para melhorar a aplicabilidade do regulamento e a abrangência do mesmo, iremos naturalmente, tal como tivemos o impulso e a iniciativa de promover esse reajustamento, vamos promover em sentido contrário, se assim for necessário e conveniente do ponto de vista da política pública. Dito isto, estamos em condições de poder avançar na ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 22 da ordem de trabalhos. Relativamente ao cheque-fraude, portanto, há aqui uma proposta que visa a atribuição deste apoio e que reúne condições para ser deliberado favoravelmente, que é o que se requer nos termos da informação dos serviços. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos colocar então à votação o ponto 22 da ordem de trabalhos de hoje. Questiona-se quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 22 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, o ponto 23, diz respeito à medida cheque-visão. Também este ponto reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente, nos termos de informação dos serviços, que é o que se propõe neste ponto 23 da ordem de trabalhos. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos deliberar favoravelmente, então, este ponto da ordem de trabalhos. Questiona-se quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 23 desta ordem de trabalhos de hoje. Nós temos ainda um ponto que está pendente, está suspenso, de acordo por todos, é o ponto número 9, que diz respeito à fixação dos preços, ou à aprovação dos preços para a venda de artigos de merchandising no nosso posto turístico.
Creio que o Sr. Vice-Presidente já tem em posse informação para partilhar. Por favor. Então, reza assim, o jogo da memória da Rua dos Vinhos, que está marcado a 7 euros, é 4,80 € mais IVA. Depois o vinho da Lisboa Romana, que está marcado a 16, é 8,5 € mais IVA, sendo que há aqui uma nota que este preço é concertado em todos os municípios de Lisboa Romana, portanto, daí este preço. A boneca bruxa da Rua da Mini está marcada a 6 e o preço de custo é 5. A pequena, 7,5, o preço de custo é 6. A média, 9 € e 8 € de custo. A boneca grande, 16 € de venda e 15 de custo. A bruxa da sorte, 6 € e 5 de custo. E por último, o saquinho erva da Buda, 1,5 €, o preço de custo é 1 €. Bem, não sei se estamos em condições de poder votar o ponto número 9 da ordem de trabalhos. Creio que sim. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos. Bom, com isto chegamos ao final da ordem de trabalhos. Temos então os documentos para conhecimento, o resumo diário da Tesouraria, o licenciamento de obras particulares e o relatório anual de atividades do Provedor do Município relativamente ao ano 2022. Não sei se há alguma questão. Não havendo, resta-me então agradecer a presença e a participação de todos e declarar terminada esta reunião de Câmara Ordinária do dia 23 de janeiro de 2023.